Olá pessoal, você acompanha o nosso canal no YouTube Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Vou fazer aquele testezinho barulhento aqui do amplificador de áudio com chip 31 e 32. Eu tinha falado em um vídeo que eu ia montar dois amplificadores de bancada, um com TDA 2006 e um com chip 31 e 32. Segundo o datasheet do amplificador com TDA 2006, ele tem baixa distorção harmônica. E eu fiz alguns testes com ele, que tá o amplificador com TDA 2006. Eu fiz alguns testes com ele, tem o vídeo aí no canal. E a gente comprovou aqui no osciloscópiozinho que ele estava amplificando e que ele não distorcia muito o sinal, né? Então o sinal mantinha as características de fidelidade. Só que com esse amplificador aqui, eu reparei que a gente está tendo alguma perda, né? Então a gente está tendo alguma perda. Eu não sei se é porque na etapa aqui de ligação entre os dois transistores de potência, a gente tem só um diodo, né, que faz a ligação aqui, onde a gente tem aqui também as duas resistências, né, onde a gente tem a recomposição dos semiciclos. Ou seja, eu não sei se é porque a gente tem só um diodo aqui. Eu acredito que é por causa da distorção crossover. Eu não sei, pode ser distorção crossover, mas esse amplificador ele está distorcendo mais o sinal do que o teste que eu fiz com o TDA 2006. É um bom amplificador para bancada, como eu disse, por isso que eu montei dois amplificadores. Para caso eu precise de uma fidelidade maior de áudio, né? Se eu precisar de uma qualidade melhor. E um para testar receptores, né? De VHF, receptor de FM, de ondas curtas, das faixas de rádio amador, né? Em 40, 80 metros e etc. Em 11 metros, né, que é a faixa de PX do rádio cidadão. Por que eu não preciso de um amplificador de áudio com uma alta fidelidade? Porque o sinal em si, quando a gente recebe ele na antena, quanto mais você vai abaixando a frequência, mais ruidoso vai se tornando o sinal. Por exemplo, o sinal de 80 metros ele é mais ruidoso do que o de 40. O de 40, por sorte, é mais ruidoso do que a faixa dos 20 metros. A faixa dos 20 metros é mais ruidosa do que a faixa dos 11 metros. A faixa dos 11 metros é mais ruidosa do que a faixa de FM. E assim sucessivamente, pessoal. Por quê? Porque sinais, quanto mais baixo ele é, né? Quanto mais baixo é o sinal, maior é o seu comprimento de onda e mais suscetível, né, aos fatores climáticos, topografia. Mas o sinal vai se moldando conforme essas características. E quanto mais baixo também, menor a imunidade à interferência eletromagnética. Então, quando você recebe o áudio, depois de passar por todas as etapas de um receptor e chegar no amplificador de áudio, então a gente já tem um sinal um pouco ruidoso, por natureza, né? Então, qualquer amplificador que a gente usar ali, vai dar pra gente ouvir o sinal que foi decodificado, que foi demodulado, aliás. O sinal que foi demodulado, né? Ele está recebendo, demodulando o sinal e convertendo o sinal que foi transmitido em áudio novamente, né?
Então qualquer amplificador que a gente usar praticamente vai funcionar. Isso quando a gente precisa de um amplificador de áudio, só de um amplificador de áudio, sem qualidade. Mas se a gente precisar de um amplificador com baixa distorção, né? Então a gente tem ali o TDA, o amplificador com TDA 2006. É mais ou menos isso daí, pessoal, que eu quero mostrar para vocês. Então o amplificador já está ligado. Eu tive que deixar os dois canais ligados ali do gerador, porque tá dando, se eu desligar um canal, tá dando interferência, tá dando um bug aqui no amplificador. Tanto é que eu já tinha gravado esse vídeo antes, tive que excluir por causa que deu bug 2 vezes durante a gravação, enquanto eu estava fazendo os testes que eu vou fazer aqui para vocês verem agora. Essa comparação entre o TDA 2006 e esse amplificador é um pouco injusta. Eu vou dar algum desconto para esse amplificador, mas é uma comparação um pouco injusta, porque aqui eu não tenho controle, né, de intensidade do sinal que chega aqui no amplificador. Então vai ficar, o sinal ele está condicionado à entrada direta, sendo aplicado na entrada direta, né? E a gente está usando ali, vou usar a princípio um sinal de 10 kHz e vou voltando. Lembrando que esse é um teste um pouco barulhento, é um pouco chato, né? Quanto menor a frequência, mais agudo vai ficando o sinal. Eu vou usar aqui uma amplitude inicial de 2 volts. Então repare que com 2 volts eu posso aumentar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu posso aumentar aqui para 8 volts. Vou colocar os 12 volts como tensão de referência. 12.1 só para a gente ter a tensão de referência. Então eu posso alimentar aqui o amplificador com 12 volts, que o amplificador não vai amplificar o sinal somente com 2 volts, né, de amplitude. Então para isso eu vou ter que aumentar. Repare que no osciloscópio a gente não tem nenhuma atividade ainda do amplificador, mas eu vou ter que aumentar aqui no mínimo para 3 volts. Então eu estou com 3 volts de amplitude e a gente já consegue ouvir, né, o sinal de 10 kHz. Então a gente já vê a atividade aqui no osciloscópio. Só que ainda não está sendo suficiente para a gente captar a forma de onda aqui no osciloscópio. Está instável, eu não vou mexer na base de tempo, né, eu não vou mexer nas configurações do osciloscópio, porque eu estou gravando só com a mão. Então vou tentar controlar só com o gerador de áudio. Antes de eu começar, eu quero mostrar algo para vocês, né? Repare que o VU ele não vai ficar balançando, porque eu calibrei ele, deixei ele no meio, né? De forma que quando eu tivesse 2 volts de amplitude, que ele ficasse no meio, porque não tem balanço no áudio, né? Então, tanto é que esse capacitor aqui, ó, se você aumentar o valor dele, o ponteiro, a resposta dele vai ser mais lenta. E quanto menor for o valor desse capacitor, maior vai ser o balanço do ponteiro. Então a gente está aqui com um capacitor de 10 micro. Se eu rodar o potenciômetro multivolta aqui, ó, a gente vai jogar o ponteiro ou totalmente, a gente vai tirar todo o sinal que está entrando, ou a gente vai rodando e aumentando de forma gradativa, né, a intensidade que o ponteiro que o nosso VU vai recebendo o sinal. Então saturou aí, não precisa nem rodar o potenciômetro todo. Então aqui já saturou com 2 volts de amplitude, com 3 volts, desculpa pessoal, com 3 volts de amplitude aqui, ó. Só que como não está sendo suficiente, eu vou voltar aqui para o meio. Voltar aqui para o meio. Deixei mais ou menos no meio, um pouco antes do meio. Então vamos deixar assim. Então a hora que eu aumento aqui, ó, para 4 volts de amplitude, já começa a aparecer a frequência
Isso com 5 volts de amplitude, nós já temos então a indicação do sinal que o osciloscópio está lendo. Como eu disse para vocês, não vou mexer aqui nas bases de tempo e etc, nas configurações aqui do osciloscópio, porque gravar com a mão e mexer aqui com a outra é meio complicado. Eu vou embananar aqui o teste. Mas a gente está com 5 volts de amplitude em uma senoide com sinal de 10 kHz. Agora eu vou voltar. Nós vamos colocar aqui voltando, lembrando que o sinal vai ficar mais agudo, então provavelmente o ponteiro ele vai a tendência dele é se deslocar, né, em relação ao eixo positivo. Deixa eu aumentar aqui, quer dizer, deixa eu voltar aqui, ó. Repare que o sinal vai ficando mais agudo. Deixa eu colocar para correr aqui. Aí mais agudo, mais, estamos com sinal de 7 kHz. Lá. Seis kHz, 5, 4, 3, 2 kHz, 1 kHz. Vamos deixar aqui em 4 kHz. Então nosso ponteiro deslocou um bocado. Se eu aumentar aqui e for para próximo dos 20 aí kHz, repara que a gente está ouvindo um sinal bem baixo aqui no fundo. Então o sinal está bem baixo. Nós não mexemos na amplitude, somente na frequência. Então nós estamos com 25 kHz. Vamos voltar aqui para a faixa. Vou deixar aqui com 5 kHz. Então repare que a nossa senoide já está deformada. A gente tem aqui era para ter um sinal senoidal, só que a gente está tendo aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui. Com 5 volts de amplitude, deixa eu tentar mostrar aqui. Com 5 volts de amplitude, nós estamos tendo aqui um sinal de pico a pico de 9,66 volts, ou seja, 9 volts e 660 milivolts. E aqui está mostrando o sinal de entrada, tá meio que falso isso aqui, de 6,8 volts. A nossa tensão em RMS, ou seja, o que está saindo aqui no alto-falante, sem ser as tensões de pico, as variações da frequência, é de 2,41 volts. Então vamos conferir isso com o multímetro. Deixa eu colocar o multímetro da bimba da bambadom. 1,7, 1,6. O que está dando para mim 1,6 volts. Aqui, ó. Opa. Um 1,6, 1,7 volts. Vou colocar aqui para correr. Deixa eu ver. Nessa faixa de 1,6, 1,7 volts. Então, vou colocar a pausa. Nós vamos colocar aqui agora um sinal quadrado, vamos deixar com 5 volts de amplitude.
Vamos colocar aqui um sinal quadrado. Então que nós temos um sinal quadrado com 5 volts de amplitude, então não está dando para fixar a frequência. Como eu disse, eu vou controlar aqui no... Nós vamos para 6 volts. Ainda não estabilizou. Isso. Com 7 volts nós já conseguimos estabilizar, né? Deixa eu tentar mexer com o foco aqui. Estou gravando com o telefone da esposa, então eu estou apanhando como sempre no foco. Meu telefone está com a memória cheia. Então nós estamos aqui com um sinal de 5 kHz. E os 5 kHz. 1.8 volts, né, de tensão RMS. Vamos ver como que está essa medida, né? Aqui no multímetro. Um 1.5, 1.6. Tá próximo, tá? 1.8, 1.6. Então tá bem próximo. E com o sinal quadrado, repare que a gente também já está tendo uma pequena deformação, né, no sinal. Então a gente tem uma leve deformação aqui, ó. A gente ia conseguir ver isso melhor, talvez, no osciloscópio profissional, né, ou em um analisador de espectro, quando a gente fosse ver aí as harmônicas, ou talvez com o osciloscópio tivesse FTT, função FTT, mas está tudo bem. Já dá para a gente ver uma leve distorção no sinal com a onda quadrada. Vamos para a onda triangular. Aliás, deixar aqui com 7 volts de amplitude para o sinal quadrado. Colocar para correr. E a gente vai para uma onda triangular. Então reparem, deixa eu colocar uma pausa aqui também. Mesmo sinal, 5 kHz, 7 volts de amplitude, e o nosso sinal também está deformado, semelhante ao nosso senoide. Sempre dando uma leve puxada aqui para baixo, né? Então nós perdemos a característica aqui do sinal triangular. Eu não sei se isso está ocorrendo. Deixa eu baixar aqui. Eu não sei se isso está ocorrendo devido a gente não ter o controle aqui de intensidade do sinal na entrada, mas a gente está tendo essa perda, né? Então, comparando os dois amplificadores, o amplificador com TDA 2006 e este amplificador, que mesmo com o sinal mais baixo, a gente ainda tem a deformação. Repare que a onda quadrada ainda está deformada. E no TDA 2006 ele manteve as características original da onda por mais tempo, né? Então, realmente em relação ao TDA 2006, ele tem uma distorção maior. Que eu não estou considerando a questão do alto-falante, porque a gente está com a carga de 8 ohms, como indica o projeto. E esse alto-falante ele é para 3 watts de potência. E o amplificador, a capacidade máxima dele é para 5 watts. Então, usando aqui a nossa tensão de referência 12 volts, que o VU ele vai ficar parado num ponto fixo, como eu disse para vocês, exceto que a gente mexa aqui, ó. Opa, deixa eu só. Então, exceto se eu for aumentando aqui, ó. À medida que eu vou abrindo o potenciômetro, ele vai chegando, né, até o máximo. Deixa eu voltar. Deixa ele um pouco para lá do meio. Isso. Deixar aqui. Então beleza. Então essa é a nossa onda quadrada, triangular.
Então repare que ela está distorcida, semelhante a senoide, e ela perdeu as características de uma onda, né, triangular. Então a gente está com a tensão de pico aí, tensão de pico a pico de 11,48 volts, ou seja, 11 volts e 480 milivolts, com a tensão de entrada de leitura falsa, né, com a entrada de 8,45 volts. Na verdade, a gente está com a entrada de 7 volts. Mas vamos verificar essa tensão aqui. Vamos ver a tensão RMS. Ali está dando 2,8 volts, 1,9. Isso talvez porque, sei lá. Mas é isso aí, pessoal. Então a gente pode observar mais uma vez. Deixa eu voltar aqui para a senoide. Eita. Deixa eu voltar para a senoide. Deixa eu voltar aqui, que eu não preciso de 7 volts. Com a senoide eu preciso só de 5 volts, 5 kHz. Só aumentar aqui porque o ponteiro oito volts em kHz. Deixa eu só aumentar aqui. Deixa eu só soltar aqui pra gente ver. Acho que deu aquele bug de novo. Não deu não. Isso, à medida que eu vou soltando, sinal que ele vai ficando mais agudo. Deixa eu ver por que o VO parou de acionar aqui. Aconteceu alguma coisa com o VO que ele não está mostrando, não está indicando. Acho que deu aquele bug de novo, pessoal, que tinha dado no outro vídeo. Ah, tá, porque eu tô com 2 volts aqui, aí também não, né? Deixa eu voltar aqui para 12 volts. Agora sim. Deixa eu diminuir aqui. Desculpa aí, pessoal, o erro foi meu mesmo. Então, isso. Vou deixar assim. Desculpe aí, pessoal. Então, aumentando aqui, 9 kHz, 10,
14 kHz. 3 kHz. Então a nossa senoide está bem deformada. Nem com amplitude bem baixa. Está tendo uma senoide muito deficiente. Então é isso aí, pessoal. Deixa eu desligar aqui. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Então a gente está vendo aqui na forma de onda que realmente há um certo nível de distorção desse amplificador em relação ao amplificador com TDA 2006, como foi feito o mesmo teste no vídeo do amplificador com TDA 2006, né? Então a gente tem um amplificador de bancada aí para testes, né, grossos, e para testes um pouco mais apurados, onde a gente precisa de fidelidade, como eu disse no começo do vídeo, tá ali o TDA 2006 para você que está assistindo o vídeo até o final. Então é isso aí, pessoal, que eu queria mostrar. Mais uma vez, um abraço e até o próximo vídeo.